João correu pelas ruas estreitas de Lisboa, o coração batendo descompassado como um tambor enlouquecido. O encontro com Ana havia sido um desastre absoluto, ela, insistente e alheia às suas desculpas vagas, e ele, sufocado pela mentira que sua família o obrigava a sustentar. Mas o pior veio quando, ao virar a esquina da Rua Augusta, tropeçou em uma poça d'água e colidiu violentamente contra um homem alto e forte, derrubando ambos no chão molhado, e ali, nos braços inesperados de Miguel, o alfa que ele amava em segredo desde a universidade, João sentiu seu mundo desabar ao perceber que o impacto havia revelado o colar com a inicial M que ele escondia há anos. O choque foi imediato e brutal. Miguel, com seus 28 anos e o corpo atlético forjado em anos de surf nas praias da costa da Caparica, ergueu-se rapidamente, ajudando João a se levantar. João. És tu mesmo? Perguntou ele, os olhos castanhos fixos no rosto pálido do outro, enquanto o colar balançava à vista de todos. João, 25 anos, magro e com cabelos escuros que caíam sobre os olhos expressivos, sentiu um pânico avassalador. Como explicar aquilo? Como justificar o símbolo de um amor não declarado, especialmente para alguém como Miguel, que representava tudo o que ele desejava mas não podia ter? A noite de outono em Lisboa estava fresca, com o vento do Tejo carregando o cheiro salgado do mar. João havia marcado o encontro com Ana por pressão da mãe, Dona Maria, uma mulher conservadora de uma família tradicional do Alentejo, que insistia em casamentos arranjados e netos para perpetuar o nome. Precisas de uma boa rapariga, filho. Estás a ficar velho para estas tolices de solteiro, dissera ela na véspera, ignorando os olhares evasivos de João. Ele, formado em engenharia civil mas trabalhando em um escritório monótono na Baixa, vivia uma dupla vida, de dia, o filho obediente, de noite, o homem que sonhava com Miguel, o amigo de faculdade que se tornara um bem-sucedido empresário de tecnologia, casado com o sucesso e, aparentemente, heterossexual. Miguel pegou o colar delicadamente, seus dedos roçando a pele de João, enviando um arrepio involuntário. Isto é, meu, murmurou ele, a voz baixa e confusa. João negou com a cabeça, mas seus olhos traíam a verdade. Foi um acidente, Miguel. Eu estava a fugir de um encontro horrível e... As palavras morreram em sua garganta. Ali, sob as luzes dos postes antigos, o segredo que ele guardara por 5 anos explodia como uma bomba. Miguel, sempre o alfa dominante no grupo de amigos, com sua confiança inabalável e sorriso cativante, agora olhava para João com uma mistura de surpresa e algo mais profundo, talvez reconhecimento. Eles se sentaram em um banco próximo, no Largo do Chiado, onde turistas passeavam alheios ao drama particular. João contou tudo, as palavras jorrando como um rio represado, a atração que sentira na universidade, as noites insones pensando em Miguel, a pressão familiar para se casar com uma mulher, o medo da rejeição social em uma Portugal moderna mas ainda marcada por resquícios de conservadorismo católico. Eu sei que é errado, Miguel. Tu és. Tu tens a tua vida. Mas eu não aguento mais fingir. Miguel ouviu em silêncio, sua mão ainda segurando o colar. Quando falou, sua voz era firme, João, eu também tenho segredos. Mas isto muda tudo. A conversa se estendeu pela madrugada. Miguel revelou que seu casamento com Sofia, uma união arranjada por conveniência familiar, estava em ruínas. Ela sabe que algo falta, mas não sabe o quê. E eu? Eu sempre te vi de forma diferente, João. Mas o medo, a família. Dona Isabel, mãe de Miguel, uma viúva abastada de Sintra, via no filho o herdeiro perfeito, casado, com filhos, mantendo a fachada de respeitabilidade. Qualquer desvio seria um escândalo, especialmente em círculos sociais onde a homossexualidade, apesar de legal, ainda era sussurrada como fraqueza. João sentiu uma onda de esperança misturada a terror. E agora? O que fazemos? Miguel apertou sua mão. Vamos devagar. Mas não posso ignorar isto. Eles se separaram ao amanhecer, com promessas vagas e corações acelerados. João voltou para casa, um apartamento modesto em Alfama, onde sua irmã mais nova, Rita, o esperava acordada. Onde estiveste? A mãe ligou, preocupada com o encontro. Ele mentiu mais uma vez, mas o peso da verdade o esmagava. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Miguel enviou mensagens discretas, propondo um café em um lugar isolado. João aceitou, mas o encontro foi interrompido por uma ligação de Dona Maria. Ana disse que fugiste. O que se passa contigo? A pressão familiar se intensificava, e João se via dividido entre o dever filial e o desejo reprimido. Miguel, por sua vez, confrontava Sofia. Preciso de espaço, disse ele, sem revelar o motivo.
Ela, ferida, ameaçou contar à família. O conflito interno de João era lacerante. Ele questionava: era egoísmo seguir o coração, ou covardia continuar mentindo? A sociedade portuguesa, com suas festas de Santo Antônio e tradições familiares, parecia um labirinto de expectativas. Em uma noite chuvosa, ele confidenciou a um amigo gay, Pedro, que o alertou: cuidado, João. Revelar pode custar tudo: emprego, família, amigos. Mas o puxão para Miguel era irresistível. Miguel, o alfa confiante, também duvidava. Seu negócio de startups em Lisboa dependia de investidores conservadores. Um escândalo poderia arruinar tudo. Ainda assim, ele marcou um jantar secreto com João em um restaurante escondido na Bairro Alto. Lá, sob velas tremuluzentes, eles trocaram olhares que diziam mais que palavras. Quer tentar, João? Mas e se nos descobrirem? A resposta veio em um toque sutil de mãos, selando um pacto perigoso. A primeira traição veio rápido. Sofia, desconfiada, seguiu Miguel e viu o encontro. Furiosa, ela confrontou-o em casa: quem é ele? Um amante. Miguel negou, mas a semente da dúvida foi plantada. João, ao saber, sentiu culpa: estava destruindo uma família. O preço da honestidade começava a se revelar. Os dias se arrastavam em uma névoa de ansiedade para João. Ele mal conseguia se concentrar no trabalho, revisando projetos de construção enquanto sua mente vagava para Miguel. O Alfa, com sua presença imponente, havia se tornado uma obsessão. Eles se encontravam em parques remotos, como Monsanto, onde o verde denso os protegia de olhares curiosos. Isto é loucura, murmurava João, mas os beijos roubados o faziam esquecer o mundo. Dona Maria notou a mudança. Em uma visita surpresa ao apartamento de João, ela o interrogou: estás estranho, filho? É por causa de Ana. Posso arranjar outra rapariga? João, sufocado, explodiu: mãe, eu não quero raparigas. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Dona Maria empalideceu, cruzando-se como em uma oração. O quê? Isso é pecado, João? O que diria teu pai, que Deus o tenha? O falecido pai, um homem rígido de tradições alentejanas, seria o fantasma que assombraria aquela revelação. A reação foi um vendaval. Dona Maria chorou, implorou, ameaçou deserdá-lo. Vais para o inferno. E eu, o que faço com a vergonha? João, com lágrimas nos olhos, defendeu-se: é quem eu sou, mãe. Não escolhi. Mas o dano estava feito. Rita, a irmã, ouviu tudo e ficou dividida, solidária ao irmão, mas temerosa pela mãe idosa. Miguel enfrentava sua própria tormenta. Sofia, após a confrontação, exigiu divórcio. Sei da verdade, Miguel. Vive juntos. Ele admitiu parcialmente: é complicado. Mas Sofia, ferida no orgulho, vazou rumores para amigos em comum. Em Sintra, Dona Isabel soube e convocou o filho: estás louco? Um homem. Isso destrói nossa reputação. Miguel, o alfa que sempre comandara, sentiu-se pequeno. Mãe, amo-o. É real. Ela o expulsou temporariamente: pensa no teu futuro. Os amantes se apoiavam mutuamente. Em uma viagem secreta a Porto, eles discutiram planos. Podemos fugir, começar novo, sugeriu João. Miguel hesitou: e as famílias? Os empregos? A lógica os prendia. De volta a Lisboa, um incidente no trabalho de João agravou tudo. Um colega homofóbico ouviu boatos e o isolou. Cuidado, João. Aqui não toleramos isso. A pressão social, sutil mas cortante, o fazia questionar cada escolha. Uma traição maior veio de Pedro, o amigo. Invejoso da relação, ele anonimamente enviou fotos dos dois para Dona Maria. Para o bem dele, justificou-se. A mãe, enlouquecida, internou-se em um convento por dias, orando pela cura do filho. João, ao descobrir, confrontou Pedro: traíste-me. Por quê? Pedro confessou: tu tens tudo, eu nada. Queria que sentisses a dor. Miguel, furioso, defendeu João, mas o incidente os separou temporariamente. Preciso de tempo, disse Miguel, temendo mais escândalos. João, sozinho, afundou em depressão. Ele visitou um terapeuta em Lisboa, que o ajudou a explorar o conflito interno. É ético destruir vidas pelo amor.
As sessões revelavam camadas de culpa, por magoar a mãe, por pressionar Miguel. Sofia, em vingança, processou Miguel por adultério, expondo a relação. Jornais locais sussurravam sobre o empresário gay. Investidores recuaram, e o negócio de Miguel balançou. Ele sacrificou ações para salvá-lo, pagando um preço financeiro alto. Valeu a pena? Perguntou a João em um reencontro tenso. Sim, por ti. Rita, a irmã de João, tornou-se aliada. Eu apoio-te, mano. A mãe vai entender. Ela mediou uma conversa familiar, mas Dona Maria resistiu. Escolhe, família ou ele. João, dilacerado, escolheu o amor, mas o custo foi o silêncio materno. A tensão culminava em uma festa de família em Alentejo. Miguel insistiu em ir, para provar compromisso. Lá, confrontos explodiram, tios conservadores o insultaram, chamando-o de aberração. João defendeu-o, mas uma briga física irrompeu. Miguel, o alfa, protegeu João, mas saiu ferido. Isto é o preço, sussurrou. Após o incidente em Alentejo, João e Miguel se refugiaram em um apartamento alugado em Cascais, longe do caos de Lisboa. O mar agitado espelhava suas almas turbulentas. Estamos juntos nisto, afirmou Miguel, enfaixando o braço machucado. Mas as feridas internas sangravam mais. João sonhava com a mãe, acordando em suor frio. E se ela nunca perdoar? Dona Maria, isolada, consultou um padre em Évora. Meu filho está perdido, padre. O religioso, progressista, aconselhou, o amor de Deus é para todos. Aceito. Mas anos de doutrina aprendiam. Ela escreveu uma carta a João, preciso de tempo. Não te odeio, mas dói. Foi um vislumbre de esperança, mas o silêncio persistia. Miguel lidava com as consequências profissionais. Seu sócio, conservador, exigiu saída, teu estilo de vida afeta o negócio. Ele vendeu sua parte, perdendo fortunas, mas ganhou liberdade. Sacrifício por nós, disse a João. Eles começaram um pequeno empreendimento juntos, em design sustentável, mas o estigma seguia-os. Clientes cancelavam ao saber. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, testava-os. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, eles participaram anonimamente, sentindo solidariedade. Mas um fotógrafo os capturou, e a imagem viralizou. Amigos viraram as costas, outros, como Rita, aplaudiram. Vocês são corajosos, disse ela. Uma nova traição veio de dentro. João, pressionado, flertou com a ideia de voltar atrás. Em uma crise, contactou Ana, desculpa pelo passado. Ela, compreensiva, ouviu, mas Miguel descobriu e confrontou. Estás a trair-nos. João negou, foi pânico. A discussão escalou, revelando inseguranças. Miguel, o alfa, admitiu, tenho medo de te perder. Eles buscaram terapia de casal, em um centro em Oeiras. A terapeuta explorou Mauta Nossé, é certo priorizar o amor sobre a família. Sessões intensas os forçaram a enfrentar danos causados. João confessou, magoei todos. Miguel, eu também. Sofia, em um gesto inesperado, procurou Miguel para a paz. Quero o divórcio amigável. Mereces ser feliz. Aliviado, ele assinou, mas o processo expôs mais segredos. Dona Isabel, ao saber, deserdou parcialmente, escolheste errado. Miguel, ferido, questionou, vale o preço. João, para compensar, tentou reconciliar com a mãe. Em uma visita ao Alentejo, ajoelhou-se, mãe, amo-te. Mas amo também. Dona Maria, chorando, abraçou-o, tenta entender. É difícil. Foi um passo, mas frágil. O clímax se aproximava com um evento social em Sintra. Dona Isabel organizou uma festa, convidando Miguel por obrigação. Lá, confrontos, ela o humilhou publicamente. Meu filho, arruinado por ti, gritou para João. Miguel defendeu, é amor, mãe. A cena causou comoção, convidados divididos. João, sobrecarregado, fugiu para a praia. Miguel o encontrou, não desistas. Eles juraram perseverança, mas o dano era profundo. Rita ajudou, convencendo Dona Maria a uma reunião familiar. A reunião familiar em Lisboa foi um campo minado. Dona Maria e Dona Isabel sentaram-se rígidas, enquanto João e Miguel explicavam sua jornada. Não é escolha,
é quem somos, disse João. As mães resistiram, e a sociedade? Os netos. Argumentos voaram, lágrimas caíram. Rita mediou, amor é amor. Dona Maria cedeu primeiro, não quer perder-te, filho. Um abraço selou a trégua, mas condicional. Dona Isabel, mais dura, saiu furiosa, nunca aceitarei. Miguel, abatido, aceitou, pelo menos tentamos. A vida prosseguia com altos e baixos. O negócio deles crescia devagar, atraindo clientes progressistas. Mas boicotes de conservadores doíam. João enfrentou discriminação no antigo emprego, demitindo-se. Novo começo, disse. Uma reviravolta veio quando Pedro, arrependido, pediu perdão. Errei por ciúme. João perdoou, mas com reservas, traição marca. A amizade se reconstruiu aos poucos. Miguel propôs morar juntos, em um apartamento com vista para o Tejo. Nosso lar. João aceitou, mas medos persistiam. Em noites insones, debatiam ética, é egoísmo nosso amor? Respostas variavam. Sofia, divorciada, encontrou novo amor e desejou felicidade a Miguel. Fizemos o certo. Aliviado, ele focou em João. Dona Maria visitou-os, trazendo pastéis de nata. Estou a tentar, disse. Conversas profundas curavam feridas. Dona Isabel, isolada, enviou uma carta, pensa no que perdeste. Miguel respondeu, ganhei mais. A tensão social culminou em um debate público. Um jornal entrevistou-os sobre direitos LGBT em Portugal. Lutamos por aceitação, declararam. Reações mistas, apoio de jovens, críticas de idosos. João, em crise interna, questionou tudo. E se erramos? Miguel, o alfa, reafirmou, o amor não erra. Uma traição final veio de um investidor falso, que expôs detalhes privados. Escândalo nacional. Eles enfrentaram, com apoio de Rita e amigos. Unidos, vencemos, disse João. Com o escândalo, João e Miguel se tornaram símbolos involuntários. Associações LGBT os convidaram para palestras. Nossa história inspira, disse Miguel. Mas o preço, privacidade perdida, ameaças anônimas. Dona Maria, vendo o sofrimento, defendeu-os publicamente em uma entrevista local. Meu filho é bom. Aceito-o. O gesto tocou corações, inclusive a de Dona Isabel, que ligou, talvez eu esteja errada. Uma reunião tensa em Sintra iniciou reconciliação. Demora, mas tento, disse ela. O negócio floresceu, com parcerias internacionais. João encontrou paz no trabalho criativo. Miguel, mais vulnerável, admitiu, tu me tornas melhor. Em uma viagem a Madeira, eles refletiram. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, disse João. Beijos ao pôr do sol selavam promessas. De volta, enfrentaram um último teste, um familiar distante processou por dano moral. Perderam, pagando indenização. Sacrifício final, murmurou Miguel. Anos passaram, a relação amadureceu. Famílias, relutantes, aceitaram. Rita casou, convidando-os como padrinhos. João, olhando para trás, via as cicatrizes, amizades perdidas, carreiras alteradas, corações partidos. Mas também crescimento. É certo sacrificar tudo pelo amor verdadeiro, ou o dever familiar deve prevalecer.